mais candidatos na oposição, melhor para o candidato de situação. E isso ocorreu nas eleições de 2020, né, onde que o prefeito Rosenwald se elegeu com uma diferença significativa. A gente teve a pandemia, né, que contribuiu também com a questão do governo dele, né? A Grazi era secretária de saúde, deu uma ajuda para ele. Também teve quase 10 mil eleitores que não foram, porque não havia obrigação legal de votar. Sim. Mas nessa eleição, tudo indica que nós não teremos pandemia. É um novo ciclo, porque é muito difícil o prefeito fazer o sucessor, mas a gente já observa aqui inúmeras candidaturas de oposição e que isso também soma para o governo, né? Mas no mexer dos ovos aí, quando chegar lá na frente mesmo, para definição de convenção, eu acredito que nós teremos no máximo 4 candidatos em Bituba. Eu estou gravando também para o YouTube, viu? Um abraço aos amigos do YouTube. Nós teremos 4 pré-campanhas lá na frente, né? Um candidato do governo que deverá ser o Clésio ou o Thiago, vice-versa. Os dois provavelmente estarão juntos, né, sendo o candidato da continuidade do governo Rosenwald. Na sequência teremos a Adriana Luma, que, como eu já falei, é a pré-candidata do Republicanos, uma candidatura irreversível. Ela não deixa de ser candidata, ela já me colocou isso aí. Nós teremos a candidatura do grupo do Beto Martins. Hoje o pré-candidato é o Michel Peninha, mas ele tem que decolar. Se ele não decolar, ele pode deixar de ser o candidato e ter um outro nome vindo da sigla ou de algum partido próximo do Partido Liberal. E o terceiro candidato seria, né, a Grazi, que é uma candidata que já está com o nome na rua, está trabalhando dia e noite. Eu tenho acompanhado a rede social dela. Então nós teremos essas 4 candidaturas. A única candidatura que não contribui tanto com a administração é a candidatura da Grazi, porque a Grazi ela tem mais ou menos o mesmo público do atual governo. O governo é um governo que se elegeu com o voto da esquerda. E a Grazi é uma candidatura da esquerda. Então a candidatura da Grazi subtrai votos do governo. Numa passagem assim, vamos dizer, o doutor Hudson está aqui dizendo, Jailson é o manda-chuva do PSDB. Não, PSDB não. O Hudson que está dizendo, é PMDB, Hudson. E o Clésio é forte, está dizendo que o Clésio é um nome forte. Obrigado, doutor Hudson, com a gente. Não é possível, a política também se vive... Você já viu aquela frase que na política vê boi voar, né? Sim. Essa frase foi a inauguração daquela ponte lá no Recife e tal. Alguém passou um boi de mamão voando, né? Essa história é bem folclórica de... eu vi até boi voar. Vereadora Graça Irineu que dizia sempre, se por acaso voa o Luiz Inácio Lula da Silva e baixa em Bituba e pega na mão da Graça, e aí, o mundo se acaba? Você botou a marca no pênalti. Não dá para saber, porque é o seguinte, o governo está em 6 meses É muito cedo. de aprovação, é cedo. Eu acho que se o governo do Lula realmente decolar, né, a nível de Brasil, Sim, respingar bem aqui no nosso porque estado... ele está encontrando dificuldades, né? Está encontrando um pouco de dificuldade que já era visível, né? Já era previsto essa dificuldade que ele encontraria, tendo em vista que ele não fez a maioria, enfim. Mas eu acho que se ele fizer um bom governo, pode ser que respingue, porque as pesquisas têm trazido um dado muito importante. Por que você deu essa paradinha aí? Não, Você deu uma paradinha. eu lembrei agora... Isso é chave ou essa paradinha foi provocatória? É que eu lembrei de um dado da pesquisa, o Paraíba, perguntado ao eleitor de Imbituba, se as eleições fossem hoje e o candidato a prefeito fosse apoiado fosse vinculado ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, você votaria? 40% sim, 40% não, 20% não sabe. Isso demonstra um quadro da nossa cidade, que a cidade está dividida entre pró-Bolsonaro e pró-Lula. Então é um indicativo de que os candidatos, eu tenho conversado com
vários aqui pré-candidatos, eu tenho indicado a eles o seguinte: isso aqui é um indicativo de que não adianta ficar levantando bandeira Lá e defendendo raivosamente Isso é verdade. a sua ideologia política de direita, de esquerda De e tal. esquerda. Porque O negócio é aqui, né? O negócio é aqui, a gente vive aqui e a política nacional pouco vai respingar aqui. Né? A gente vive, querendo ou não, num estado Verdade. bacana que anda com as próprias pernas, e a nossa cidade também, é uma cidade que só precisa ser bem gerida para tudo dar certo e evoluir. O Hudson voltou aqui e corrigiu, disse: eu errei, o certo era o MDB, né? Me atrapalhei aí, tá pedindo desculpa e tal. Tá perdoado, né? Não, tranquilo. O MDB, eu ainda sou filiado ao MDB, eu tinha um projeto, fui convidado pelo presidente estadual do MDB, o deputado Carlos Chodini, para assumir a sigla aqui e tentar dar um norte, melhorar a situação. Mas, Paraíba, tu já foi filiado ao MDB e tu sabe o quanto é difícil. Quando ninguém quer, mas quando alguém quer, 10 quer. Então no MDB, assim, é muito cacique para pouco índio. Lembra da ata? Eu lembro da ata, eu presenciei tudo ali, aquela convenção e tal. Nós fizemos 41% dos votos da convenção, depois ganhamos a eleição ali na escolha E deu do no que candidato. deu, né? E aí roubaram a ata, deu no que deu e virou fato que nós escreveremos no nosso livro. No nosso Estamos preparando. Vamos preparar. Então, o MDB realmente em Bituba precisa fazer uma reciclagem 100%. E essa reciclagem não vai passar por essa eleição, porque essa eleição o resultado poderá ser pior do que a outra. Porque para quem não conhece bem a história do MDB, sabe que pela primeira vez na história o MDB não teve candidata majoritária nas eleições passadas. Não tivemos. E pela primeira vez também elegeu-se somente um vereador. O Osni ainda tem influência no partido, o Osni Souza? O fato de ser ex-prefeito 2 vezes... É natural ter força. Ele foi candidato 4 vezes, ele foi ex-presidente, ele é uma liderança a ser respeitada. Porém, né, ele precisava se articular mais, e se ele realmente quer o partido, ele deveria pegar. Dona Claudete não poderia ser candidata do partido? Poderia ser mais um nome para disputa, mas a questão da candidatura do MDB ela tem que ser construída, ela não pode ser imposta. Tudo que é imposto, né, que tu vem e impõe uma não determinada agrada, situação, né? Desagrada uma parte. Agora, se tu tu monta uma candidatura de construção de tijolo a tijolo, tu consegue trazer o partido, as lideranças, e fica todo mundo positivamente naquela candidatura, naquele projeto político partidário. Agora, a partir do momento que a pessoa pega e tenta uma candidatura goela abaixo, é meu, vai ser fulano e ponto final, aí desagrada e desagrega. É verdade. E isso vem acontecendo e vai acontecer novamente essas eleições. A candidatura do Tiago Machado não é uma candidatura construída de tijolo a tijolo, não é uma candidatura que agrada a gregos e troianos, tá? Assim como a do Cláudio. Assim como a do Cláudio. Tem que ser construída, visitada, conversada, articulada e tal. O Oba-Oba já ganhou, não soma, né, Gerson? Não soma mais. Então,